quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 15. Diz assim: como alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas. A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre, e aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá o novo corpo, como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne, um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para as aves e outro para os peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória uma das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como o corpo humano natural, mas ressuscitará como o corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último, Adão, é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar o reino dos céus. Esse corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, todos aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida pela vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas a graça de Deus, que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tragada foi a morte pela vitória. E quando nós celebramos a Páscoa, a gente está falando isso. A gente está dizendo isso para todas as pessoas que quiserem ouvir essa mensagem. Jesus que veio e morreu pelos nossos pecados, morreu por mim e por você, o aguilhão da morte. Porque o pagamento do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Mas o presente que vem de graça, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E é disso que a gente está falando. Então tudo aquilo que põe medo na gente. Toda vez que você vai a um lugar onde você visita um amigo seu, visita um parente seu, visita alguém que você ama, que está doente com uma doença que você não sabe que fim vai dar. E você ora para que ela seja curada, ora para que aquela doença não seja o motivo do fim. Quando você, com medo da morte, quase, por um instante, o acidente, você foi livrado, um livramento. O medo da morte, o medo de um bandido te roubar e te fazer um mal, o mal da morte, o receio que você tem que o seu filho, a sua filha caia pela escada, o receio que você tem de pegar Covid, o receio que você tem de sofrer de novo a dor da perda de uma pessoa que você ama, porque todo mundo que já viveu mais ou menos a idade que eu tenho aqui, 20 anos mais, 20 anos menos, já se despediu de muita gente que ama. O medo que você tem de continuar essas despedidas. Pois é, isso um dia vai acabar. É isso que esse texto está dizendo. Está dizendo que até a morte agora está a serviço da vida. Do mesmo jeito que a gente vê as plantas morrendo a serviço de outra vida. Quando uma árvore cai na selva, como uma árvore cai na floresta, ela cai a serviço da vida. Porque ela vira adubo para que outra vida nasça. Tragada foi a morte pela vitória. E na natureza nós já vimos que a morte estava a serviço da vida. E agora... olha que coisa impressionante o que aconteceu na ressurreição de Jesus. A morte a serviço da vida.
E Jesus é o primeiro de muitos. Quando ele fala de crer, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está dizendo isso aqui. Aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. E todas as vezes que nós celebramos a ceia, quando nós vamos celebrar aqui, nós estamos lembrando disso. Que Jesus, né? Essa é a nova aliança que faço com o meu sangue. Todos os que comem dessa ceia, todos os que tomam dessa ceia, lembrem de mim. É em memória de mim, em memória lembrando daquilo que eu fiz. Esse é o símbolo da aliança, da nova aliança que eu faço com o meu povo. Com você que já entendeu que Jesus é teu mestre, Jesus é teu Senhor. Com você que compreendeu que agora a morte não te toca eternamente. A morte só vai tocar você eternamente se você quiser. Porque agora nós podemos aceitar o sacrifício de Jesus. E todo aquele que aceita o sacrifício de Jesus tem a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E muitos que estão aqui já confessaram, já aceitaram Jesus, já reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. E para esse que já entendeu que Jesus é seu mestre, que Jesus é seu Senhor, que Jesus é esse que veio e passou por aqui, né? Passou e... Gente, muito importante você colocar isso no seu coração. Ele passou por todas as tentações que é possível um ser humano passar. Então, toda vez que você fala, mas com Jesus não sei se foi bem assim, porque ele era Deus, né? Está desconfiando de que ele tenha passado por isso. Tem um amigo meu que ele fala, ele usa uma ilustração e eu vou usar essa ilustração aqui. Vou usar essa ilustração aqui a fim de que vocês sabem do meu desafio também de falar com as crianças quando elas estão juntas. Crianças, quando vocês aqui que estão na fila da frente aqui, fora Adriano. Vocês estão aqui na fila da frente, vocês vão fazer algum jogo, vão jogar queimada, ou jogar futebol, ou jogar vôlei. E aí vem crianças que estão, aquelas que estão ali no banco de trás, na fila de trás. E aí elas também querem brincar. Aí vem uma mãe e fala, mas tem que deixar. Aí vocês deixam. Só que a mãe fala assim, mas eles são café com leite. O que significa café com leite? Que não vale. Que não é de verdade. Elas estão ali, mas assim, só deixa ali. Elas não estão competindo para valer. Então toda vez que você acha que Jesus esteve aqui na terra, e aí ele passa... mas Jesus não passou por tentação sexual, homens, que nem a gente passou, que nem a gente passa. Que nem a gente vive. Mulheres, mas ele não passou o que eu passei. Ele não sentiu o que eu senti. Ele não sente o que eu sinto. Você está dizendo que Jesus foi café com leite. Ele veio, mas não valeu. Ele veio sim, mas ele era Deus. Aí você fala assim, mas Jesus, ele ensinou pra gente não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, né? Ele mostrou isso, ele mesmo pessoalmente mostrou isso. Aí você fala, mas Jesus é Deus, ele não vale. Vale sim. Ele não é café com leite, ele não vem encenar, ele não veio fazer uma peça igual as crianças vieram aqui e fizeram uma peça. Que fica trocando o microfone de mão em mão enquanto fala. Jesus não fez isso. Jesus veio de verdade e passou por tudo de verdade. Ele sentiu tudo o que você sente. Ele tinha que tomar banho porque estava suado, fedendo. Todas as limitações que o seu corpo traz, trouxe a ele. As dores, trabalhou muito, está cansado, está com sono, está com fome, está com medo, está com dor. Quer comer um pouco mais, não tem comida. Eu queria mais um pão, né? Hein, Lucas? Mais um pãozinho. Não, agora não tem mais. O Thiago já comeu. Né? Não tem. Ele passou por isso. Eu quero mais e não tem. Eu quero mais, eu tenho que comprar o pão. Tem que ir lá fazer, agora vai demorar. Ele reclamou de umas coisas que não estavam funcionando do jeito que era para estar. Ele sentiu a dor, sentiu todas essas coisas que o ser humano sente. Mas ele passou por aqui sem pecado. Diferente de todos nós. E aqui o texto diz assim que o pecado, o aguilhão da morte, ou o toque da morte está em nós. O pecado é o toque da morte que está em você. E se você recebesse o que merece pelas coisas que fez, morre. E o que a lei é? Então você pensa, o que a lei é? Isso que está escrito aqui no Antigo Testamento, né, que a gente usa como referência da lei. O que a lei é? Está lá nos 5 primeiros livros da Bíblia. No Pentateuco, isso. Aí tá vendo? As crianças já entraram na conversa. Isso é muito bom. Consegui.
Nos 5 primeiros livros da Bíblia você vai encontrar lá a lei. A lei é para mostrar que nós já estamos condenados. E que não ia ter jeito, e que você não dá conta e eu não dou conta. Por isso, preciso ouvir Jesus e morrer na cruz pelo nosso pecado. Passar por tudo que nós passamos e viver aqui sem pecado. Esse é o homem espiritual, olha o texto que fala isso, né? O primeiro Adão é aquele que pecou. O segundo Adão é aquele que veio, né, concebido por Maria, né, virgem, que deu à luz, né? Homem espiritual, e ele nasce e vive sem pecado. E condenado pelo nosso pecado. E ele morreu não foi porque o diabo pediu, né? Não é porque o diabo exigiu, não é nada disso. Ele se entregou, como Isaías 53 nós cantamos aqui, ele se entregou aos cravos. Ele se entregou na cruz e morreu pelos nossos pecados. Para que todos nós pudéssemos viver. E agora, a partir disso, tragada foi a morte pela vida. E todos nós podemos agora ser homens e mulheres espirituais. E nós viveremos eternamente. Aquele que crê que o Filho unigênito de Deus veio ao mundo. Então, o nosso convite para todo aquele que está aqui, para que todo homem, toda mulher, nosso convite, nós estamos em missão. Porque Jesus falou para a gente, vai por aí, fazendo isso que foi feito aqui hoje, de diferentes formas, né? Com diferentes formas de arte, com música, com diferentes formas de arte, dizendo, diga por aí. Diga por aí. Ensina as minhas coisas. Diga por aí. Tem esperança. Diga por aí. Dá para viver diferente. Diga para quem você conhece, para os seus amigos. Diga para os seus colegas. Fale em todo lugar que tem esperança. Que tragada foi a morte pela vida. Que você não precisa mais ficar com medo da morte desse jeito como se a morte representasse o fim mesmo. Então, para todo aquele que crê, ele deu a vida eterna. Meu convite aqui para que você creia. Para que você creia. Para que você aceite Jesus. Para que você celebre Cristo. Para que essa música, né? Celebrar é Cristo. Celebrar, porque Ele está aqui. Motivo de festa, de alegria. Né? A gente vai chegar lá no céu e vai encontrar queridos que já foram. Vai ser uma festa. Vai ser uma festa. Né? A gente não vai ser um canto contido assim, né? Para ficar de pé, alguém precisando, o Rafa tem que falar, vamos ficar de pé. Né? Não, o pessoal fica de pé. Celebra Cristo. Feliz, a gente está celebrando a vitória sobre a morte, a vitória sobre esse mundo. Te convido, você que ainda não confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, a celebrar a Cristo como nós estamos aqui fazendo através desse musical de Páscoa e através desse momento que a gente vai tomar ceia daqui a pouco. Te convido a confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A ceia que nós vamos tomar agora é para cada homem, cada mulher, cada pessoa que já disse assim, Jesus é meu Senhor, Ele é meu mestre. A ceia é para quem é discípulo de Jesus. Quero fazer uma oração com você. Senhor Pai Todo-Poderoso, nós estamos diante do Senhor, agradecidos, cheios de gratidão, porque o Senhor mandou Jesus, o Senhor enviou Jesus para nos salvar. Nós estamos cheios de gratidão, estamos felizes pela salvação que temos em Cristo. Nós estamos felizes pelo que o Senhor fez por nós. Nós não daríamos conta, a gente não ia conseguir. Obrigado, Senhor, pela salvação que está acessível a cada homem, cada mulher, cada criança, cada adulto, cada pessoa que se achega ao Senhor e diz, eu não dou conta. Eu aceito Jesus como o Senhor e Salvador. Entra para um novo modo de viver. Está fazendo parte, então, da nova aliança feita por Jesus com o próprio sangue. Para a gente viver e pelos olhos da fé, a gente já olha para Jesus ressurreto, Ele Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós já olhamos para Jesus com os olhos da fé, para aquele momento do grande encontro que nós veremos, que é o Senhor, sentado no alto, sublime trono. O homem espiritual, recebendo outros homens e outras mulheres espirituais. Momento em outra dimensão, que nós viveremos e encontraremos as pessoas que nós amamos, encontraremos Cristo, encontraremos com todos os cristãos de todos os tempos, celebrando a vitória, celebrando Cristo por toda a eternidade. Senhor, que esta mensagem entre em muitos corações, que muitas pessoas confessem Jesus como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. A gente está antecipando em uma semana o que normalmente a gente faz no domingo de Páscoa.
E no domingo de Páscoa é tradicional a gente ter um momento da ceia do Senhor. E eu quero introduzir esse momento falando de uma coisa que tinha antigamente, bem antigamente. E Jesus, ele cita isso. Existia um lugar que era a tenda do Senhor, ainda quando existiam as 12 tribos. E aquele era o tabernáculo. Existia um lugar chamado Santo dos Santos. Um lugar pequeno, um lugar de 5 por 5, onde ficava a Arca da Aliança do Senhor. E ela era iluminada pela luz do Senhor, chamado Shekinah de Deus. Ela não tinha luz natural, era um lugar hermético, né? Apesar de serem panos. E existia então uma cortina que separava esse lugar, que é o mais importante do tabernáculo, que é onde a presença de Deus, as tábuas da lei dentro da Arca da Aliança, nesse lugar. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, que eram pessoas separadas para governarem, né, a caminhada do povo de Deus naquela época. O sumo sacerdote, então, ele tinha uma cordinha amarrada no calcanhar, e ele entrava nesse lugar que ele tinha que estar zeradinho. Tinha que entrar ali, perfeito, santo, diante de Deus. Já entendeu o porquê da cordinha, né? Se caso ele não tivesse, como é que fazia para tirar ele de lá? Porque ninguém entrava naquele lugar. Mas o que se diz é que quando Jesus morreu, de tantas coisas que a gente pode citar, e o brado foi dado, e a última gota de energia que tinha no corpo dele foi liberada, ele fala duas frases. Primeiro, meu Deus, por que o Senhor me desamparou aqui? Por que o Senhor me deixou sozinho aqui? Como o Júnior disse, não foi de brincadeira, não foi uma peça. Ele era homem ali. E ele sentia esse sentimento que muitos de nós às vezes sentem. Deus, por que eu estou aqui desamparado? Com essa situação que eu estou vivendo aqui, e tantos diagnósticos e tantas questões. E às vezes angústias internas que a gente não sabe nem dar nome. Por que me desamparou, Senhor? E aí ele dá um último suspiro e fala, está consumado. E diz que nessa hora, essa cortina que separava o Santíssimo Lugar foi rasgado de cima para baixo. Eu não sei como que é o barulho de um tecido bem firme, bem resistente, mas imagina aí na sua cabeça aquele barulho se confundindo com aquele momento. E o véu foi rasgado. No Novo Testamento, então, a gente tem esse versículo que é por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Sabe o que quer dizer essa cortina? É a cortina de uma religiosidade, é a cortina daquilo do mérito que eu tenho que entregar para Deus para poder ter acesso a Ele. É então dizer que eu estou tão perfeito que eu posso nem ter cordinha no meu calcanhar. Não, Jesus era essa cortina. Foi Ele que foi rasgado pelo Pai, como disse o texto do Evandro na nossa peça. De cima para baixo. E aquele texto ainda diz, Isaías, que ele teve prazer em enfermar. Eu gosto dessa tradução. Sabe por quê? Para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Para que houvesse sentido em tudo isso aqui. Nessas canções que a gente gosta tanto de cantar e partilhar. Para que, como o Júnior disse, haja salvação dentro de nós. Não pelo seu mérito. Não porque você frequenta essa ou aquela igreja. Mas porque Jesus foi rasgado de cima a baixo. O seu sangue derramado. Para que nós possamos ser então família. Para que nós possamos então ser salvos. Filhos de Deus. A mesa do Senhor é um símbolo disso. Diz que é a última refeição que ele tem com seus amigos. Ontem a gente foi no aniversário e encontrei um grande amigo que está indo para o Peru. Vai ficar um tempo lá e por conta de um trâmite lascado desses, que não dá para resolver fácil, ele vai deixar a esposa e os filhos aqui. Está com o coração. Deus meu, por que me desamparaste aqui? Está longe da família, é doído.
Isso que o Júnior estava dizendo aqui é isso, uma oportunidade de voltar para os braços do Pai, uma oportunidade de ter uma família na fé. E a mesa do Senhor, naquela noite, significava isso, queridos, aqui família, olha, esse é o pão, representa o meu corpo, que é dado a vocês. Esse é o cálice da nova aliança. O sangue que representa a possibilidade da gente estar aqui hoje. E como bem disse o Júnior, é para quem tem a carteirinha, é para quem tem mérito. Não, essa mesa é um convite a todos que querem de fato ser discípulos de Cristo e reconhecer nele um novo e vivo caminho. Se você está entendendo isso e achava que não podia participar da ceia, entendendo isso, participe. Participe entendendo que essa é uma representação de alguém que te ama tanto, que foi rasgado para que você pudesse ser chamado filho de Deus. Você já fez uma promessa para você mesmo? Eu fiz uma para mim semana passada. E a promessa foi: eu nunca mais farei isto. O que eu prometi para mim mesmo nunca mais fazer? Questão de uns 2 meses atrás, fui convidado para visitar uma amiga que ela estava muito mal, problema de coração. Estava prestes a fazer uma cirurgia. E ela convidou a gente para ir na casa dela. Eu e minha esposa fomos lá. E eu fui com aquele desejo no coração: eu preciso falar de Cristo para ela, preciso. Fui na casa dela, rimos bastante, conversamos bastante. Orei com ela, oramos junto. Mas nós saímos de lá e eu não falei. Eu me lembro, estar saindo da casa dela, era o marido, fomos nos despedir, fomos levar a gente ir para casa. Ela estava, acho que de mão dada com o marido, e se despediu da gente assim: daqui 2 meses a gente se vê de novo, a gente vai contar vocês de novo para vir aqui e comer com a gente, a comemorar o sucesso da cirurgia. Essa amiga se chamava Ana. Ela faleceu segunda-feira passada. O funeral dela foi na terça. É por isso que eu digo para vocês: eu nunca mais farei isso. Quando Deus pedir para mim falar, eu vou falar. Porque eu não sei quando a morte virá, quando o seu tempo vai acabar. Não sei. Talvez seja o coração, talvez seja um acidente, talvez seja simplesmente o tempo de Deus. Eu não sei qual é o tempo de Deus para você, mas como eu prometi, nunca mais vou fazer isso. Então, hoje, Deus pede que eu fale para você isto. Já ouvimos essa mesma mensagem pelo menos umas 4 vezes aqui. Através dos quadros, através da música, através do pastor Júnior, através do Rubens. E agora, através da ceia, do que eu estou falando. Se Deus está tocando no teu coração hoje, te incomodando, e você perguntando para você mesmo: afinal, por que eu vim aqui? Por que eu estou sentado nesta cadeira? Será que é só porque alguém me convidou? Ou se foi Deus que queria que você estivesse aqui neste momento para ver isto? Então eu te convido a aceitar este convite de Deus no seu tempo. O que é esse convite? É receber como Senhor e Salvador da sua vida. Porque, como dizem os quadros, Ele veio a este mundo, Ele nasceu, Ele viveu, Ele sofreu, Ele morreu, Ele foi ao túmulo, mas Ele não permaneceu lá, Ele ressuscitou. E esta promessa de que um dia nós estaremos sob o governo eterno dele é real. Então, este convite que eu faço para você hoje: receba-o como Senhor e Salvador hoje, porque você não sabe qual vai ser o seu amanhã. Você não sabe. Então, eu não falhei minha promessa. Deus está me dizendo para falar isso para você hoje. Eu estou dizendo:
agora está na tua mão. Porque diz Jesus Cristo, Paulo, falando sobre Jesus, diz: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, todos nós aqui. Esta é em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia que ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre em que vocês beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem este pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos. Mas, se nós tivéssemos cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem e façam isso em memória de mim, até que eu venha. Que assim seja. Que ao tomar essa ceia, não se sintam culpados, não se sintam indignos, e sim aceitos na família de Deus. Embora a Páscoa lembre um momento triste na vida do nosso Senhor, quando ele sofreu, morreu, né? Foi à cruz, mas ressuscitou. Temos que lembrar que a Páscoa também é um momento de muita alegria e promessas eternas, né? A alegria porque ele não ficou na cruz, né? Ele não ficou no túmulo, ele ressuscitou. E a alegria também porque ele fez uma promessa como nenhuma outra. Ele diz: um dia eu voltarei. Um dia eu voltarei. Esta é uma promessa que nós temos que nos apegar e nos alegrar, esperando a volta dele, ou que um dia nós estaremos com ele, né? Não sabemos a vontade dele, mas as duas são boas. A vinda dele é a nossa eternidade com ele. Ok? Então, como diz Paulo lá, na noite em que ele foi traído, então ele tomou o pão, né? E agradeceu a Deus, e ele diz: este é meu corpo. Nós temos que fazer isso para lembrar dele, do que ele fez. Vamos comer então o pão. Diz a palavra que no mesmo momento também ele tomou o cálice, né? E ele pediu para que nós tomássemos esse cálice para lembrar do sangue dele, até que ele venha. Vamos fazer isto. Mais uma vez, Deus, nós te agradecemos, porque o que nós não podíamos fazer, o Senhor fez. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, por ter rasgado esse véu e, ó Deus, ficava entre os homens e o Senhor. E hoje, como diz a palavra, nós temos livre acesso. Obrigado por esse livre acesso. Obrigado pela promessa eterna. Obrigado por nossa salvação e por esse tempo aqui. Te agradeço em nome de Jesus. Amém.